Fala pessoal, professor Rafael aqui. Hoje a gente vai dar sequência nas nossas lives, tá bom? Onde eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre o serviço de otorrino, que a gente tem prova própria, né? Que são especializações reconhecidas pela BOL. De antemão, peço desculpas para vocês pelo fato de não estar podendo fazer isso ao vivo. Para quem estava ontem até o final da live, eu expliquei que eu precisei vir para minha cidade natal para poder ver meu avô, tá certo? Que está numa condição de saúde muito frágil, já tem seus 96 anos. Então, vim aqui prestar minhas últimas homenagens para o meu avô enquanto ele ainda está vivo, tá bom? Então, de antemão, já peço desculpas por isso, mas prometo que toda vez que eu tiver sinal ao longo da estrada, quando eu estiver voltando para São Paulo, e também os nossos professores vão responder vocês todas as dúvidas que vocês tiverem, que vocês mandarem no nosso grupo lá, no grupo VIP, onde a gente vai retirar todas as dúvidas de vocês, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Lembrando que o nosso cupom de desconto, que está aqui nesse canto superior da tela, onde você pode colocar aqui primeira semana, que é o nome do cupom, tá? Tudo maiúsculo, tá certo? Tudo maiúsculo, primeira semana, você vai ter R$ 1.000 de desconto no nosso curso e só até essa semana acabar, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos partir aqui para falar sobre os serviços. O primeiro deles aqui que a gente vai conversar com vocês vai ser o Instituto Filipo, tá certo? O Instituto Filipo, um lugar que eu conheço bastante, gosto muito do professor Filipo e dos seus filhos também, são pessoas incríveis que me abriram muitas portas e pessoas da minha vida pessoal, que eu tenho um telefone pessoal, que eu posso mandar mensagem quando eu bem entendo e eles me respondem, tá bom? Excelência em neurologia e base de crânio. Se você puder definir o Instituto Filipe, sem sombra de dúvidas, essa é uma das frases que define lá, tá certo? Dissecção cadavérica semanal. Lá eles realmente têm a cultura de dissecar cadáver semanalmente, mais de uma vez por semana, e sobre grande orientação, tá? Muitas das vezes quem vai dissecar junto com vocês é o professor Alexandre Filipe ou o doutor André, que é um dos seus filhos, tá certo? Isso é muito raro, tá bom? Quando vocês estiverem lá e começarem a frequentar o SVO, o Serviço de Verificação de Óbito de São Paulo, vocês vão ver que dificilmente um docente no gabarito do professor Felipe, com seus 70 anos de idade, vai estar lá dissecando com vocês no SVO, tá certo? Isso aí é só de quem tem realmente um compromisso muito grande com a dissecção cadavérica. Possuem aulas semanais todas as segundas-feiras, local inclusive que semana que vem eu vou dar uma aula lá, tá bom? Curso próprio, é renomado internacionalmente. Eles têm um mini fellowship de duração de 30 dias, que vem otorrinolaringologistas do mundo inteiro para poder aprender com eles. E também tem um curso de dissecção com técnica centrípeta, que é uma técnica desenvolvida pelo professor Filipe e que é reconhecida mundialmente como uma técnica muito legal para se fazer em vários casos. E possui fellowship próprio em rinologia. Como principal desvantagem, a gente tem ali pouco contato com outras subespecialidades da otorrinolaringologia. Isso é muito verdade. Lá eles têm um contato muito baixo quando a gente está falando de otorrinolaria, quase nenhum. Otorrinopediatria, muito baixo, para além do que é a amidalectomia e o tubo de ventilação. Laringologia, eles até acompanham dentro do serviço da USP e do HC, eles têm uma parceria que eles acompanham a laringologia de lá. A parte de otologia, eles acompanham junto com o SEMA, junto com o Dr. Lendi, tá? Mas efetivamente, eles quase não operam nada de laringe e quase não operam nada de ouvido, tá certo? Praticamente quase nenhum caso. Então, isso daí é uma desvantagem que lá tem. E uma pouca capacidade de reter residentes egressos do serviço, tá certo? Então, isso também é uma coisa que tem que ser levada em conta, porque a empregabilidade no pós-residência é um fator bem relevante. Pelo menos para mim, não sei se para vocês é, mas para mim com certeza pesa bastante. Hospital Paulista, o queridinho de muitos de vocês, é um serviço fantástico, tá certo? Eu gosto muito de lá também. É um serviço que possui um hospital com centro cirúrgico próprio, e aí tem vantagens muito boas e algumas desvantagens que eu vou falar para vocês. Na minha opinião, isso tem muito mais vantagens do que desvantagens, tá certo? A principal desvantagem, ao meu ver, é você dificilmente lidar com casos complexos. Dificilmente você vai ver uma cirurgia de tumor no Hospital Paulista. Dificilmente não, você não vai ver, né, na maioria dos casos. Dificilmente você vai ver. Uma epistaxe grave no Hospital Paulista, porque geralmente não tem condição nenhuma de tratar epistaxe grave lá, você não vai conseguir fazer transfusão de sangue lá, você não tem uma UTI lá. Então, os casos são de baixíssima complexidade e você tem pouca interface com outras especialidades médicas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu dou aula de cabeça e pescoço lá e também tenho um ambulatório de cabeça e pescoço. Recentemente, dois pacientes meus eu tive que levar para outro hospital porque eu não posso operar eles lá. Um era um paciente que eu vou precisar fazer um esvaziamento cervical, colocar dreno no pescoço desse paciente, é um paciente que pode ficar internado quase uma semana. Ou seja, isso não é um tipo de paciente que dá para ser operado naquele tipo de hospital. Então, isso tem um ponto negativo. Mas, corpo docente fantástico. Lá tem muitos professores atuais de USP, Unifesp, Santa Casa. Exemplo, Dr. Domingos Tissuji, ele é chefe da laringologia da USP São Paulo e também é chefe da laringologia do Hospital Paulista. Professor Ricardo Testa,
Ele é docente da otologia da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, e também é docente do Hospital Paulista, Santa Casa de São Paulo, Dr. José Eduardo Dolce, que é um dos chefes da Rinologia e Plástica Facial da Santa Casa de São Paulo e também é do Hospital Paulista, tá certo? Contato com múltiplas subespecialidades. Lá você vai ter contato com otoneuro, com rinologia, com estômato, com plástica facial. Lá tem ambulatório até de distúrbios do paladar, para vocês terem ideia, né? Então, lá tem uns ambulatórios bem interessantes, tá certo? Um ambiente de trabalho muito legal, muito favorável. Vocês vão ver que é um hospital onde todo mundo trabalha feliz, é um hospital onde as pessoas verdadeiramente gostam de trabalhar e tem uma cultura muito interessante, tá? Grade curricular com muitas aulas, então é uma residência médica onde aula não vai faltar para vocês poderem aprender e tem uma boa remuneração. Além de receber uma bolsa de residência no valor de quase R$ 3.000, tem um auxílio alimentação, um vale alimentação, tá? E vocês são remunerados pelos plantões que vocês dão, tá certo? Não possui interface com outras especialidades e poucos casos de baixa complexidade, igual eu expliquei para vocês. Passando para o próximo serviço, Otorrinos de São Paulo. Qual que é a principal vantagem que a gente tem no Otorrinos de São Paulo? É que eu vou ser seu professor lá. Tô brincando, gente. Mas isso é verdade. Eu e o Bruno, que são os dois sócios aqui da ORL Academy, nós somos preceptores dentro do hospital, dentro da clínica de Otorrino de São Paulo, tá bom? Lá, os residentes têm um volume cirúrgico muito bom, mas vale ressaltar que é um volume cirúrgico que é dependente da sua produção. Lá, você opera os casos que você efetivamente capta e marca. Isso tem umas desvantagens, porque às vezes o volume cirúrgico pode ficar comprometido em quem não capta muito, mas isso tem uma vantagem porque já te prepara muito para a vida. Já te prepara em como você aborda um paciente particular, em como você aborda um paciente de convênio. Um parênteses aqui que é muito complicado de entender às vezes, tá? Pessoas que têm formação como eu tive na Unifesp, que é um hospital SUS, o que acontece pra gente? O paciente que está no SUS, lembre-se de uma coisa, gente, ele não tem opção, ele não tem escolha, ele só tem como escolher você. Quando a gente está indo para o sistema suplementar e para o sistema particular de saúde, ele com certeza, antes de tomar uma decisão do que operar e quando operar, ele vai procurar mais do que um, dois ou até três profissionais antes de ir até você. Então, você passar segurança para esse paciente e conseguir converter essa cirurgia é um passo muito importante. Coisa que muitas pessoas que fazem residência dentro do SUS, dentro de grandes instituições, demoram às vezes um tempo, semanas, meses, até anos para poder se acostumar com esse tipo de realidade, tá certo? Então, eu vejo isso como uma desvantagem para alguns motivos e uma desvantagem para outros. O que vai fazer ser mais vantagem ou desvantagem vai ser como você vai lidar com esse tipo de situação, tá bom? Tem uma boa remuneração para os residentes, sobretudo para os R3, uma boa capacidade de empregabilidade médica após a residência, isso é um ponto muito legal. O Rafael Leonardo, que é o dono do serviço, que é o sócio majoritário do serviço, eu não sou sócio, tá? Diga-se de passagem. Ele tem uma visão empreendedora muito forte, tá? Então, ele domina muitos serviços de São Paulo e eu tenho certeza que se você quiser continuar trabalhando dentro do grupo, vai ser possível completamente você trabalhar dentro desse grupo. Clínica com espaço amplo e ótimo lugar para os estudos. E de desvantagem, o volume cirúrgico depende só de você, a remuneração é variável conforme a sua produção, ou seja, no período que você tira férias, você vai receber menos, porque sua produção vai ser menor. Mas eu já vi R3 lá que, por exemplo, chega a tirar quase R$ 7.000 no mês, tá certo? Durante a residência, o que é impensável para outros tipos de residência médica. Os atendimentos são de altíssimo volume, tá? Então, assim, não vai ter tanta discussão com os casos assim, a não ser os casos cirúrgicos mais importantes que a gente vai verdadeiramente discutir com vocês. Mas, no geral, a gente não consegue discutir tudo com vocês. Não possui programa de fellowship próprio, tá? Que esse é um dos pontos de desvantagem que eu acredito. Passando para o nosso próximo, Núcleo de Torrino de São Paulo, ou NOSP. Excelência em Medicina do Sono, tá? O professor José Antônio Pinto, que é um dos chefes lá, o cara que fundou esse serviço, ele é um médico do sono de mão cheia, tá? Muito reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Contato com professores subespecialistas de cada área, possui uma clínica própria e ótimo volume cirúrgico, localizado no Hospital Metropolitano da Lapa. A clínica, inclusive, é quase que de frente para o Hospital Metropolitano da Lapa, tá? Então tem uma facilidade ali de clínica junto com o hospital muito boa, tá certo? E isso dá um grande volume cirúrgico para eles lá, tá? Eles operam bastante casos lá. Salvo engano, quando eu conversei com eles, girava em torno de quase 80 a 100 procedimentos mês, tá? Então era bastante coisa, tá certo? Contato com outras especialidades médicas, então, ou seja, eles tinham bastante desse tipo de contato e possuem contato com praticamente todas as subespecialidades. Uma das desvantagens, a grade curricular deles não é tão forte assim. Muitas das vezes eles dividem aulas ali junto com o Filipe, junto com o Otorrino CU, junto, tá? Baixa capacidade de retenção de residentes egressos, muito pouco, tá? Eu conheci um ou outro que foi realmente retido, mas a maioria
Acabou a residência, tem que ir para o mundo mesmo. E não possui programa de fellowship, tá? Lá dentro não tem programa de fellowship. Falando um pouquinho aqui para vocês, agora da Otorrino CU. Otorrino CU, que sendo que um dos chefes é o Dr. Davi Knoll, que foi o meu chefe na residência de cabeça e pescoço, que é otorrino e cabeça e pescoço. Então, é um lugar que eu tenho muito carinho, tá certo? Pessoas que eu conheço pessoalmente também. Possui contato com praticamente todas as subespecialidades do otorrino. Dr. Davi é otorrino e cabeça e pescoço e ele também coordena a parte da laringologia. A irmã, que é a Thaís Knoll, ela é otologista, tá certo? Doutor Sérgio Luiz, ele mexe com a parte de plástica facial também, tá bom? Eles têm a parte de estomatologia também, de otorrinologia, só não tem muito otorrinopediatria, por exemplo, tá? Mas os outros todos eles quase têm. Eles operam em vários hospitais, mas principalmente no São Luís do Jabaquara, em que eles têm uma parte muito forte ali da residência deles. E eles possuem boa empregabilidade na vida pós-residência médica, principalmente lá no próprio Jabaquara mesmo, ou nos lugares que eles atendem. E possui uma prática de dissecção todos os sábados, inclusive, geralmente a gente bate de horário no sábado lá para poder dissecar, sempre eu vejo os professores lá. De desvantagem, não possui um programa de fellowship e um volume de cirurgia ali intermediário, tá certo? Não tem um volume cirúrgico tão alto quanto os outros serviços, tá bom? E a remuneração também é mais ok. Passando para o próximo aqui. USP São Paulo, tá? USP São Paulo. Vantagens. Isso daí, as vantagens eu imagino que muitos de vocês já saibam. Excelência, no ensino de todas as subespecialidades. Uma casuística absurdamente vasta. A gente está falando dos maiores hospitais de escola do Brasil, tá certo? Professores renomados nacionalmente e internacionalmente. Todo tipo de fellowship que você quiser fazer lá. Se você quiser fazer fellowship de implante coclear da orelha esquerda, você vai conseguir fazer lá, porque é muito tipo de programa de fellowship diferente, tá bom? Mas, para mim, grandes desvantagens. Primeiro, essa questão da remuneração, né? Você não recebe, você tem que pagar para poder estar lá. E outra coisa que lá peca muito, infelizmente, é no volume cirúrgico, tá bom? O volume cirúrgico da USP São Paulo é muito baixo, tá? Por quê? É muito residente, muito fellow, então é muita gente tendo que dividir poucos pacientes para serem operados. Não é que se opera-se pouco lá, mas é tanta gente que esse volume se dilui muito, tá? Vou pegar em comparação com vocês. Nos meus anos, quando eu tento me comparar com outros residentes contemporâneos meus, que inclusive muitos eram amigos meus, até da faculdade mesmo, eu, estando na Escola Paulista, sem sombra de dúvidas, tinha, assim, o meu volume cirúrgico dava para uns 4 ou 5 residentes da USP São Paulo, pra vocês terem ideias. E eu não estou falando de exagerado, tá? Eu terminei meu R1 com mais de 115 cirurgias em 2020, no ápice da pandemia. Eles lá, provavelmente ao longo dos 3 anos, eles não operam sem casos, tá? Não operam mesmo. Eu lembro de R1s lá que saíram da residência, saíram do R1 lá tendo feito menos de 10 amígdalas, tá? O que é bastante baixo, tá? Muito pouco. Então fica esse alerta para vocês. Academicismo, altíssimo nível. Volume cirúrgico, deixa bem a desejar, tá? Deixa bem a desejar. Não é que você não vai aprender a operar. Você vai, mas não vão ter tantos casos assim. Otorrino de Feira de Santana. Feira de Santana é um serviço da família Almeida, tá? Onde tem um professor Washington Almeida, que é um dos principais lá, que é um especialista muito forte na plástica facial a nível de Brasil, tá? Então tem um altíssimo volume cirúrgico, uma possibilidade de aprender bastante sobre plástica facial durante a residência e possui um fellowship de plástica facial. Desvantagem: não possui contato com todas as subespecialidades e possibilidade de ficar dentro do serviço é baixa lá dentro, tá bom? Mas é um serviço bem interessante, principalmente para quem já veio com aquela pegada de plástica facial. Lá é muito, 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 muito bom mesmo, tá? O professor Washington é muito renomado nesse sentido, tá bom? E aqui falando um pouquinho do IORP, tá? Que vocês me pediram também. Altíssimo volume cirúrgico, probabilidade de aprender bastante sobre plástica facial durante a residência, do mesmo jeito que lá tem o Dr. Washington, que é muito forte na plástica facial no Otorrino de Feira de Santana. Lá no IORP, a gente tem a família Manilha, tá? A família Manilha, que tem basicamente dois grandes núcleos: os Manilhas que são de Curitiba, que são donos do IPO, e os Manilhas que ficam em Rio Preto, São José do Rio Preto. Sendo que um dos grandes chefes lá de São José do Rio Preto é o doutor José Vitor Manilha. José Vitor Manilha já foi presidente da Sociedade Brasileira de Otorrino, é um cara que manja muito de plástica facial, tem 3 filhos, um deles é o doutor Maurício Manilha, que também é otorrino, cirurgião crânio-maxilofacial e opera muita plástica facial. O outro filho dele, eu me esqueci o nome, tá certo? Mas ele é especialista em otologia. Então, ele é otologista, então vocês vão ter muito contato com otologia lá no New York. E a outra filha dele
É uma otorrino-pediatra, assim, de mão cheia, tá? Formação muito robusta. Fez formação, salvo engano, em Cincinnati, nos Estados Unidos, onde tem um dos maiores centros de via aérea pediátrica do mundo, tá? Então, assim, eu esqueci, acho que é Cláudia o nome dela, acho que é Cláudia Manilha, salvo engano, então eu posso estar falando alguma bobagem, me corrijam depois, mas eu sei que ela é muito especializada na parte de via aérea pediátrica, tá certo? Então ela tem uma grande interface com a FAMERP, não é incomum você do IORP fazer fellowship na FAMERP ou poder acompanhar os casos na FAMERP se você quiser, porque a família Manilha, além de ser muito forte dentro da FAMERP, é também a dona do IORP, tá? O IORP é um hospital da família Manilha, tá certo? E existe uma boa possibilidade de você ficar no serviço. Eu conheço uma das residentes lá, que é a Giovana, que trabalha lá junto com eles. Desvantagens: não possui contato com muitas subespecialidades, e a cidade de São José do Rio Preto, apesar de ser muito legal, muito boa, é uma cidade de 600 mil habitantes com quatro faculdades de medicina e três residências de otorrino: o IORP, a FAMERP e a Santa Casa de Rio Preto. Então, vocês já sabem, chance de você ficar naquela cidade é baixa, né, gente? Concorrência alta pra caramba. É muito otorrino formando por ano, é muito médico formando por ano. Então, lá, assim, fez residência ou fez fellow lá, casca fora, porque, assim, até dá pra você ficar lá? Dá. Mas se você já não for de lá e não ter coisas lá dentro já, muito difícil, tá, gente? Muito difícil mesmo. Mandando bem a realidade pra vocês. Então, foi isso. Era isso que eu queria falar, assim. Comentei com vocês basicamente aí de 10 serviços, tá? É, Obviamente, né, eu não vou conhecer todos os serviços para vocês, tá certo? Mas eu consigo procurar muito bem as pessoas que estão por trás desses serviços e tirar as dúvidas de vocês se vocês me pedirem, tá certo? Então, se ficou qualquer dúvida, me mandem lá no grupo, tá certo? No grupo do WhatsApp. Então, assim, eu vou responder vocês com todo o carinho do mundo e sempre o mais rápido que eu posso. Fortíssimo abraço e até a próxima para vocês. Valeu!